Olá, neste vídeo nós iremos trabalhar sobre sistemas operacionais, mais especificamente sobre a parte de exclusão mútua e semáforos. Nessa atividade a gente vai basicamente abordar um pouco dos processos, passagem de mensagem, barreiras. Vamos também abordar sobre alguns teoremas aqui de sistemas operacionais. E a seguir, o Davi Lucas vai começar com a apresentação. Eu falarei de três conceitos, no quais eles são a comunicação entre processos, as condições de corrida e a região crítica. A comunicação entre processos é um mecanismo que permite a transferência de dados entre dois ou mais processos, que é fundamental para o desenvolvimento de aplicativos complexos e eficientes. Isso ajuda os processos a sincronizar suas atividades, compartilhar informações e prevenir conflitos durante o acesso de recursos compartilhados. Enquanto as condições de corridas são situações que ocorrem quando dois ou mais processos estão lendo ou escrevendo dados compartilhados, no qual o resultado final depende da precisão e tempo de execução desses processos. E a região crítica, ou seção crítica, é a parte do programa qual há acesso à memória compartilhada. Para realizar a prevenção das condições de corrida, utilizamos exclusão mútua, que são diversas técnicas para garantir o conteúdo da região crítica na memória compartilhada, impedindo que outros processos causem conflitos invadindo-a. A exclusão mútua com espera ociosa ocorre quando nenhum outro processo pode acessar a memória compartilhada enquanto outro processo estiver ocupado atualizando-a em sua região crítica. As alternativas que utilizam a exclusão mútua com espera ocupada ou ociosa são semáforos, motexes, monitores. Os semáforos utilizam primitivas de sincronização que podem ser usadas para controlar o acesso a recursos compartilhados entre processos, enquanto os motexes, que significa Mutual Exclusion, mutex, é um conceito fundamental da sincronização, que garante que apenas um processo pode acessar a seção crítica por vez, prevenindo resultados inconsistentes quando múltiplos processos estão tentando modificar os dados compartilhados ao mesmo tempo. E os monitores é um pacote ou um módulo que agrupa várias rotinas, variáveis e estruturas de dados. Os processos utilizam essas rotinas em um monitor quando quiserem, mas sem ter acesso à estrutura interna de dados, através de rotinas declaradas fora dele. Em um monitor, somente um processo pode estar ativo nele em um dado momento. Por serem uma estrutura especial, os compiladores tratam as chamadas de forma diferente de outras chamadas de procedimento. Quando um processo utiliza uma rotina do monitor, algumas das primeiras instruções da rotina verificarão se qualquer outro processo está atualmente ativo dentro do monitor. Se tiver, o processo que chamou será suspenso até que o outro processo deixe o monitor. Se nenhum outro processo estiver usando o monitor, o processo que chamou poderá entrar. Oi, aqui é o Pedro e eu vou falar agora sobre a passagem de mensagem. Esse método de exclusão mútua, ele é usado principalmente, não, ele é utilizado em ambientes de computação distribuída, né? Diferentemente dos outros métodos, eles trabalham com informações que são as outras máquinas. Então, eles não vão usar variáveis em comum, né, nos dois processos, e sim eles vão enviar mensagens para as outras máquinas sobre as informações que eles estão trabalhando. Essas mensagens são enviadas como se fossem como se fosse trocando cartas. Minha máquina ela vai pegar um envelope, né, e ela vai colocar a informação dela dentro desse envelope. E a outra máquina vai receber esse envelope, pegar a informação para ela e devolver o envelope em branco, confirmando assim para a primeira máquina que a mensagem foi recebida. Então, eu não vou precisar enviar várias vezes e contar com a sorte que a mensagem chegue, né? Eu vou ter a confirmação de que o processo vai ser seguido corretamente. Um desses métodos de processo é o RPC. O RPC, que é a chamada remota de processo, ela vai fazer exatamente isso. Ela vai enviar uma mensagem da minha máquina para a segunda máquina. E a segunda máquina ela vai processar a informação e me devolver, né? Seguindo esse padrão. Esse caso é muito bom quando a pessoa não precisa realmente saber o que está acontecendo por trás do sistema, né? Principalmente quando você está lidando com um cliente ou coisa assim. Então ele só precisa ver a interface e pensar que a coisa toda está acontecendo dentro da máquina dele. Outra forma que existe, né, da passagem de mensagem é
MRI, que é um método de invocação remota. Então, um objeto, né, em Java, ele consegue invocar remotamente outro objeto, né, que esteja em outro dispositivo, e assim trabalhar com as informações dele, né. Isso também é um método de passagem de mensagem. Agora falando um pouco mais sobre barreiras, né. Barreiras são uma tecnologia que é utilizada quando você divide o seu processo em várias threads. As threads, elas vão trabalhar em tempos diferentes de acordo por serem processos diferentes, né? Então, as barreiras vão basicamente segurar as threads que já foram terminadas até que a thread que não foi concluída ela termine, fazendo assim que todas passem pela barreira ao mesmo tempo. Então ela sincroniza, né, o trabalho do processador. E elas são muito importantes por conta disso. Olá, eu sou a Kelly e eu vou falar sobre escalonamento de processos e threads. O que é um processo? Ele é um programa de execução que pode ter uma ou várias linhas de execução, que são chamadas de thread. Thread ela é a menor unidade de execução dentro de um processo, tanto que elas permitem que partes diferentes de um mesmo programa sejam executadas ao mesmo tempo. E um exemplo seria em um navegador. Uma linha de execução ela pode cuidar da interface, a outra do carregamento da página, a outra da reprodução de vídeos e imagens. E o escalonamento, ele é o mecanismo no qual o sistema operacional decide qual processo ou linha de execução ele vai executar. Como geralmente há mais processos e linhas de execução do que CPUs, o sistema ele precisa revezar do que vai ser executado. E o escalonador ele usa algoritmos para determinar a ordem de execução, e tudo isso é baseado em critérios como prioridade, tempo de espera, tempo de execução. E os objetivos do escalonamento é maximizar o uso da CPU, minimizar o tempo de resposta e de espera e manter o sistema justo. E, assim, existem os tipos de sistema de escalonamento, que são o sistema em lote, e a principal característica é sem interação com o usuário, com foco em quantidade de trabalho concluído, que é o throughput. E um exemplo bem prático disso é o processamento da folha de pagamento, que aí o sistema todo mês ele calcula os salários, os descontos, os benefícios e tudo isso em lote. Aí no caso seria um exemplo do sistema em lote. Sistemas interativos. Nesse, o usuário interage constantemente com o computador. E um exemplo disso, né, seria quando a gente está navegando na internet ou nas redes sociais, a gente clica em algo como imagem ou uma interação no TikTok, no Instagram. Então a gente espera uma resposta de imediato, né? Então esse seria um exemplo do sistema interativo. E os exemplos são computadores pessoais e caixas eletrônicos. O sistema em tempo real, ele tem o foco em cumprir prazos, e o exemplo seria controle de voos, marca-passos. Os sistemas em tempo real, eles devem responder dentro de um tempo determinado. E assim, uma falha no tempo pode causar consequências. Então, por isso que eu dei o exemplo do controle de voos, né? Olá, meu nome é Irene, e aqui dando continuidade ao assunto, nós vamos ver sobre dois problemas bem conhecidos de IPC. O primeiro que vamos tratar é o jantar dos filósofos. Esse problema descreve uma mesa de 5 filósofos, que cada um possui um garfo à sua esquerda, e eles alternam entre pensar e comer. Cada filósofo precisa de 2 garfos para comer. É possível observar duas questões desse problema aqui. Primeiro, vamos imaginar que cada filósofo, ao sentir fome, ele decide pegar o primeiro garfo à sua esquerda. Agora, se todos os 5 fizerem isso ao mesmo tempo, cada um ficará segurando um garfo e esperando da direita, já que está com o vizinho. Nesse cenário, nenhum deles consegue os 2 garfos necessários para comer, pois todos ficarão esperando uns pelos outros.
Esse tipo de situação em que todos estão bloqueados esperando recursos que nunca ficam disponíveis é o que chamamos de deadlock. Esse é um impasse. E a partir do deadlock há um segundo problema, que ele é mais sutil, que a gente chama de starvation ou inaciação. Imagine que mesmo que o sistema não esteja completamente travado, pode acontecer que alguns filósofos nunca consigam comer. Por exemplo, se um grupo específico estiver sempre mais rápido ou tiver sorte no momento de pegar os garfos, outros podem ficar esperando-os indefinidamente, sem nunca conseguir os dois garfos ao mesmo tempo. Ou seja, o sistema continua funcionando, mas de forma injusta, fazendo com que alguns processos nunca progridam. A solução mais ideal para esse problema, que é utilizada até hoje, ela envolve o seguinte. Primeiro é a criação do estado de um vetor, onde cada filósofo pode estar em 3 estados diferentes, pensando, com fome ou comendo. Segundo é criar um semáforo individual para cada filósofo, permitindo que a gente possa controlar cada estado do filósofo individualmente. E terceiro seria um semáforo global, que ele usa para proteger a seção crítica em que os estados são modificados. Esse semáforo garante que não haja condições de corrida enquanto o sistema decide em quem pode comer. Quando o filósofo sente fome, ele vai entrar na área protegida, que marca que ele está com fome e ele vai tentar pegar os garfos. Se os vizinhos não estiverem comendo, ele começa a comer. Depois de comer, ele avisa que terminou de comer e verifica se algum vizinho pode aproveitar os garfos livres. Essa é a analogia principal que a gente usa para resumir esse problema. Essa abordagem é a mais ideal até hoje porque ela evita o impasse, ela também evita a inaciação, então, ou seja, não vai ter o ciclo de espera, ninguém vai ficar esperando os garfos para comer, etc. E além disso, ele permite o paralelismo eficiente, ou seja, vários filósofos podem comer ao mesmo tempo sem um atrapalhar o outro. O próximo problema é o problema dos leitores e escritores. Este aqui é um problema usado para modelar situações em que múltiplos processos compartilham o acesso a um recurso comum, como por exemplo uma base de dados. Nesse contexto, existem 2 tipos de processos, que seriam os leitores, aqueles que apenas consultam, leem os dados, e os escritores, aqueles que vão modificar, escrever aqueles dados. A regra principal desse problema é: leitores podem acessar apenas o recurso ao mesmo tempo. Apenas os leitores podem acessar esse recurso, então. E os escritores têm acesso exclusivo. Ou seja, se o escritor estiver escrevendo ou modificando alguma coisa, ele sempre vai ter prioridade. Ou seja, os leitores não poderão acessar aquele arquivo, aquela base de dados, enquanto o escritor estiver modificando os dados. Foi um problema desenvolvido para entender como coordenar o acesso concorrente a recursos compartilhados sem precisar causar condições de corrida, que a gente chama de race conditions, ou os famosos deadlocks também, que a gente já comentou previamente. Basicamente, garantindo a segurança dos dados, a eficiência do processamento de dados em si e justiça no sentido de garantir com que cada processo consiga processar os dados individualmente, sem evitar a inanição. E a solução clássica para esse problema é justamente utilizar um semáforo, um contador e um semáforo central para controlar esses processos. Então, em resumo, o que faria, por exemplo, um leitor ele esperaria para que outros escritores escrevessem, depois leitores subsequentes eles apenas aumentariam o contador. Escritores, quando entram no banco de dados, ele está livre, ou seja, está sem leitores, e o último leitor libera a base de dados para algum escritor entrar. Então, como podemos ver, eu acho que a criação dessa lógica, principalmente da lógica de MPC e dessa ideia de passar mensagem, organizar, criar um processo todo para um sistema operacional, acho que foi um passo muito essencial, tanto na criação dos sistemas operacionais em si, quanto para a lógica de gerenciamento de sistemas. Então, acho que a gente pode dizer que muitas dessas tecnologias utilizadas aqui foram muito bem a base para a construção dos sistemas operacionais que temos hoje em dia. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E é isso.